sou Cristiane Sambugaro e esse é o programa Sou Mais RP, uma produção do FIANFAAN Centro Universitário. Participam aqui comigo hoje a professora Nicole Moriyama e a professora Rita Ribas. O nosso tema de hoje vai abordar a atuação do profissional de relações públicas na gestão da reputação de uma marca. Este profissional é o responsável pela construção e manutenção da imagem de uma instituição. Hoje, com a expansão das redes sociais, a atenção das relações públicas é ainda maior, pois a velocidade das informações e interações torna necessário um monitoramento da comunicação institucional com a utilização de mais técnicas e responsabilidade para resultados mais assertivos. E para falar sobre a gestão, esta gestão contemporânea da comunicação institucional, trazemos hoje Stefânia Riccioli. Stefânia é graduada em Relações Públicas e com mestrado em Comunicação, as duas pela Casper Libero. E a Stefânia atua hoje como coordenadora de Comunicação e Marketing na empresa Acciona. Bem-vinda, Stefânia, é um prazer para a gente ter você aqui conosco hoje. Obrigada pelo convite. E para emendar, né, já a respeito dessa questão de construção de marca corporativa, a gente percebe que hoje as empresas estão preocupadas em desenvolver embaixadores, né, os love makers, tanto internamente quanto externamente. E eu gostaria que você me dissesse como você começa essa construção dentro da empresa. Oi, gente, bom dia. Eu acho que essa construção, ela começa sempre pensando na comunicação como um todo. Então, em todos os ambientes em que você conversa com os seus públicos, tanto internamente dentro da companhia, quanto fora dela, é importante que o discurso seja coerente, que as suas mensagens sejam coerentes, que elas tenham a ver com os seus princípios. E aí, quando você tem essa sinceridade e essa coerência, os seus públicos eles passam a entender isso e passam a fazer parte disso também. Então, hoje eu trabalho bastante a questão da comunicação interna, do engajamento também na empresa, e a gente percebe que isso só acontece, as pessoas realmente só se engajam com algo quando elas acreditam. Claro. E isso tanto dentro dos muros da sua empresa, quanto fora. Então, as pessoas que admiram a sua marca também, elas vão admirar e vão expressar isso externamente pelo fato delas se identificarem com ela. Então, eu acho que começa aí, começa em você pensar a forma de se comunicar com essa coerência e transparecer na sua linguagem, nas suas ações, em tudo que você realiza em termos de comunicação, você transparecer esses seus princípios, os seus valores e aquilo que você quer entregar para o seu público, para o mercado e agregar de valor para a sociedade. E você entende que é necessário começar internamente ou você trabalha as duas, tanto a comunicação interna quanto a externa, simultaneamente? Simultaneamente, porque hoje também não existem tanto essas barreiras. Hoje a gente até está deixando de usar um pouco essas nomenclaturas de comunicação interna e externa. Eu aprendi isso na minha graduação, mas hoje eu vejo que esse discurso ele já está se pulverizando mesmo, porque quando você conversa com o profissional, com o seu empregado, por exemplo, ele também é atingido por outras formas de comunicação, ele também segue você numa rede social digital, e a mesma coisa, o que você fala internamente também, a gente até tem que tomar alguns cuidados, porque nada do que você fala internamente, num comunicado, numa intranet, num evento, não é algo que, apesar das questões de compliance, confidencialidade e tudo mais, mas você tem que pensar muito nisso, que seja um discurso que ele possa, como eu disse antes, ser coerente e ter uma continuidade. Então, eu acredito que as duas coisas têm que andar juntas. E tem que ser mensagens que façam sentido, claro, para o momento, para o público, para o ambiente, mas que façam sentido para a sua marca também. Legal. Vamos ver se a plateia tem alguma pergunta para você. Eu sou o Guilherme Guise, eu estou no segundo semestre de RP na FIAN, e eu queria saber qual a importância de ter funcionários apaixonados pela marca. É muito importante nós termos funcionários apaixonados pela marca, primeiro pela questão não só da comunicação, mas porque isso traz produtividade, traz resultados e tudo mais, que nós já conhecemos,
Mas para a marca em si, é importante porque são eles que também, num caso de crise, por exemplo, que vão ser os seus embaixadores, os seus primeiros embaixadores. E vão tentar mostrar para fora que, se for uma crise que realmente impacte a imagem da empresa e algo que possa ser corrigido, ou até um erro, uma informação errônea que foi divulgada externamente, vão ser os primeiros a te defender, vão ser os primeiros a mostrar, não, isso está acontecendo, mas aqui dentro, e o trabalho que nós realizamos para a sociedade, ele é isso, ele é muito maior do que isso, nós impactamos pessoas, nós melhoramos a vida das pessoas, nós geramos emprego. Então, eu acho que esse amor à marca, essa paixão, existem pessoas que não acreditam nisso, mas eu acredito muito nisso porque isso é o que faz a marca ser mais do que um logo, ser mais do que um discurso, ela ser algo vivo e que, de fato, impacta as pessoas. Estê, até para retomar a tua fala sobre as redes sociais, eu queria que você falasse um pouco sobre como é essa manutenção de uma marca, né, para esse público, que muitas das vezes é o seu funcionário, é o seu cliente, são os acionistas, fornecedores que estão ali nas redes sociais. Bom, nas redes sociais digitais, a gente fala muito também em você escolher uma persona. Isso vem até um pouco da questão de arquétipos e tudo mais, porque você tem que ter mais uma vez, essa coerência de linguagem e tudo mais. Então, a gente primeiro trabalha dessa forma. Então, você é o sábio, você... existem vários arquétipos por aí. E é interessante você pensar em quem você é. Então, como você fala com o seu público? Você é aquela empresa que você oferece informação, você oferece conhecimento para ele? Muitas vezes, você não tem tantas novidades no seu dia a dia para ficar divulgando em redes sociais digitais e você precisa de uma dinâmica de conteúdo até para ter uma continuidade nesse relacionamento com o público. E eu entendo que esse arquétipo que eu mencionei do sábio, por exemplo, ele é interessante porque você oferece conhecimento que tem a ver com o seu segmento. Então, por exemplo, informações, se eu definir internamente pela proposta da minha empresa que nós vamos trabalhar inovação e sustentabilidade. Existem outras formas de trabalhar esse conteúdo e de se aproximar do público com mensagens relacionadas a isso, para trazer conhecimento. Então, eu acredito que é isso, é você realmente entender a linha, como você vai conversar com essas pessoas, como você vai dialogar com elas e como você vai ter um conteúdo que faça sentido com o seu negócio, com o seu público, com as pessoas com as quais você quer conversar. E eu acho que esses públicos também querem uma identificação, né, nessa mensagem, nessa linguagem, no conteúdo que a empresa passa para eles, né? Sim, sim, e que aquilo faça sentido, que aquilo traga algum benefício. Você só vai, assim, as possibilidades de você seguir hoje, quantas marcas estão nas redes sociais digitais querendo conversar com as pessoas. E, realmente, aquelas que têm um público engajado são aquelas que conseguiram construir uma linguagem, uma aproximação que fazia sentido para aquelas pessoas. E hoje existe também muito a questão de que, assim, existe espaço para todo mundo. Existem pessoas com interesses diversos e os grupos, as tribos, elas conseguem se reunir nas redes sociais digitais. Então, se você define um caminho pelo qual você vai seguir com a sua comunicação, e você faz isso bem feito, com certeza você vai ter pessoas que vão se identificar com você, vão te seguir, vão se engajar com o seu conteúdo e, numa eventual crise também, vão poder atuar como pessoas que vão defender a sua marca. Ótimo, Estê. Eu acho que a gente tem mais uma pergunta da plateia para você. Meu nome é Bruno. A minha pergunta é como que a gente transforma um cenário digital como forma de conscientização entre os colaboradores dentro de uma grande empresa? Bom, o cenário digital hoje, como eu disse antes, ele permite que as suas mensagens elas não sejam só para aquilo que a gente denominava de público interno ou externo. Então, os profissionais, pelo menos onde eu atuo e também em empresas que eu conheço e pelas quais eu já passei, nós incentivamos eles a também se engajarem com a marca nas redes sociais digitais. Nós acreditamos que isso é muito importante, porque também é uma nova forma de conhecimento, é uma outra abordagem de comunicação e a gente entende que eles, compartilhando esse conteúdo também, eles vão trazer mais visibilidade para a marca. Ok, agora vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com o programa Sou Mais RP.
volta com o programa Sou Mais RP. Hoje com a Stefânia Riccioli, que fala sobre o profissional de relações públicas na gestão da reputação. Stefânia, explica um pouco para a gente como construir uma marca nas redes sociais. Bom, eu entendo que para você construir uma marca nas redes sociais digitais, primeiro você precisa saber quem você é e saber com quem você quer conversar. E saber qual é o impacto disso para os resultados da sua empresa. Então, você quer construir relacionamento, você quer que esse seu perfil de redes sociais digitais seja um perfil de atendimento ao cliente, seja um perfil mais focado para branding, para que as pessoas conheçam a sua marca, ou ele é focado em produtos. Então, acho que, primeiro de tudo, é entender esse momento para aí sim você desenhar a forma como você vai dialogar com seus públicos. E aí vai depender das redes sociais e como você usa os arquétipos da empresa, é isso? Isso também. E aí, definido isso, você vai definir a sua linha editorial e a sua linha de conteúdo e as suas mensagens. Então, aí você pode usar diferentes estratégias. Uma delas é a questão da persona, a questão dos arquétipos mesmo. Então, cada marca e cada time de comunicação trabalha uma estratégia diferente. E isso é importante também para você construir uma solidez, que aí você vai conseguir também sustentar a sua marca em momentos de crise, em momentos que a sua reputação possa ter sido manchada, por exemplo. Tá. Você teria algum exemplo para a gente? Pode ser de qualquer marca, para ilustrar um pouco mais para os nossos alunos? Bom, na empresa que eu trabalho, por exemplo, na Acciona, nós somos uma empresa de infraestruturas. Então, nós trabalhamos com energias renováveis, construção, saneamento. E aí, nós trabalhamos muito com foco, até um pouco do que eu falei antes, na sustentabilidade e na inovação. Então, como aplicar a sustentabilidade na construção da infraestrutura, né, na construção da mobilidade urbana, nas cidades, a questão da água também. Nós trabalhamos muito focando hoje nos objetivos do desenvolvimento sustentável, por exemplo. Bacana. Então, relacionando um tema atual com a nossa atuação empresarial para criar esse engajamento com os nossos públicos. Bacana, bacana. Aí deu para entender bastante a questão do macroambiente, a questão da globalização. E sobre isso, depois disso, né, que vocês vão criar essas estratégias. Tem ainda uma pergunta da plateia para a Stefânia. Vamos lá, gente. Quem vai falar? Meu nome é Rebeca, eu sou do 2º semestre de RP da FIAM. E eu queria saber quanto tempo leva para uma empresa reconstruir a marca depois de um momento de crise, como, por exemplo, o caso da Samarco. Bom, essa é uma questão bem difícil, na verdade, porque vai depender muito também dos esforços que essa empresa tiver e que essa marca tiver para se reconstruir. E também, isso depende muito da forma, quando acontece uma crise, por exemplo, de como a empresa geriu essa crise. E aí, de quais foram os danos e os impactos para a marca. Então, mas eu acredito que imediatamente devam começar esforços para isso e começar a dialogar. E também eu entendo que em momentos delicados, a marca também tem que ser muito respeitosa com quem foi impactado pelos problemas gerados. Então, eu entendo que é uma combinação disso. É como você lidou com isso durante a crise e depois como você, aos poucos, ir se reposicionando e se reaproximando do seu público e mostrando que você, primeiro, de fato, agiu para que isso seja corrigido e depois realmente mostrar os seus atributos, mostrar o que você está fazendo. Mas realmente é difícil falar em tempo, porque depende de vários fatores, realmente dessa parte de como tudo isso foi gerido. E para a gente aproveitar esse gancho aí da pergunta da professora Rita, na sua opinião, qual é o maior desafio que um profissional de relações públicas pode enfrentar na reconstrução de uma marca? Eu acredito que esse maior desafio é a confiança do público. É a confiança, porque a partir do momento de crise pode acontecer de você perder esse engajamento que você tinha, essa confiança. As pessoas precisam acreditar de novo em você, tanto quando você está falando dos seus empregados, quando você está falando também do público em geral. Então, acho que isso é um grande desafio, encontrar o caminho, né, um caminho que te leve novamente a essa reaproximação. Nós temos mais uma pergunta da plateia. Meu nome é Matheus. Eu queria saber como trabalhar o lado emocional do stakeholder depois de uma crise.
Bom, essa pergunta tem um pouco a ver com o que eu acabei de falar, da questão da confiança mesmo e do respeito também. Eu acredito que essa aproximação que as marcas conseguiram das pessoas com as redes sociais digitais, ela permite uma abordagem um pouco mais emocional, um pouco menos fria do que antes, quando não existia esse diálogo digital, né, do qual nós estamos falando. Mas eu acredito, sim, que precisa ser um discurso verdadeiro e um discurso respeitoso com o momento das pessoas, porque você vai lidar com diversos sentimentos e diversas emoções, pessoas que vão estar odiando a sua marca e também, então você tem que ter um caminho do meio com respeito e ouvir, saber ouvir também é muito importante, porque no fim das contas, a gente entende que esse ambiente digital, ele ajudou a dar um pouco mais de voz às pessoas e elas se sentem muitas vezes confortáveis e confiantes em conversar com as marcas. Então, elas precisam de um feedback adequado também. Eu acho que o mais complicado, né, não sei, você pode dizer que você atua nessa área, mas trabalhar esse lado emocional dos colaboradores, né, público interno. Não sei como você vê isso, mas existe uma queda no clima, né? Com certeza. E aí são vários fatores também que fazem com que isso aconteça. E é importante que a gente saiba, primeiro de tudo, detectar isso, perceber os sinais que estão acontecendo para poder agir. Eu acredito que o papel do comunicador, o papel do Relações Públicas vai muito nesse sentido. Eu acho que a comunicação, ela não é só estratégias, canais, veículos, etc. A gente está falando de pessoas, observando Sim. pessoas e tentando entender as suas necessidades para agir. E a equitabilidade do Relações Públicas de gerir esses relacionamentos, né? Ver quais são as necessidades e as demandas ali da comunicação, não é isso? Sim, exatamente, né? Acho que nós temos que ser profissionais muito completos nesse sentido. Então, conhecer tudo que precisa ser feito, saber agir, saber dialogar, né? Trabalhar com essas novas mídias, mas nunca esquecer esse lado de pessoas que, no fim das contas, aquilo que a gente chama de público, né? São pessoas. E o que você poderia deixar hoje, né, de mensagem para os acadêmicos e principalmente aí para os alunos que estão, né, se formando em relações públicas e que pretendem atuar nessa área de gestão, porque é uma área que atrai muito, né, cheia de desafios. E assim, primeiro em termos de preparo profissional, né? Você acha que um recém-formado pode atuar já na gestão de marca, de reposicionamento? E qual é o recado que você deixa, tipo aquele conselho, né? Que se a gente pudesse deixar para alguém que está iniciando, a gente deixaria, ó, vai por esse caminho. Bom, o meu conselho, na verdade, eu acho que sim, um recém-formado pode sim fazer parte de um time de comunicação, um time de relações públicas. Primeiro, saber ouvir, saber entender os cenários e saber muito da empresa sobre a qual você está falando, fazer uma imersão, entender o ambiente. E também algo muito importante é fazer um trabalho de prevenção também. Então, quando a gente percebe que algo pode afetar a sua marca, pensar, fazer um exercício junto com a assessoria de imprensa, junto com as agências, junto com um comitê de crise que seja formado na sua empresa, com o CEO, com as pessoas envolvidas nisso, pensar perguntas que podem surgir, pensar respostas, pensar impactos. A prevenção é muito importante, porque aí ela não te pega mesmo de calça curta no momento de crise. Você realmente já refletiu sobre aquilo. Então, esse é o meu conselho, é entender a marca, monitorar e estar preparado também. Às vezes a gente pensa cenários absurdos, mas a gente já viu várias crises absurdas acontecerem. Então, a preparação é muito importante. Olha, nós amamos, vê como passa rápido, Estefânia. Nós amamos ter você aqui. Eu acredito que tudo que você deixou foi assim de extrema importância para o desenvolvimento dos nossos alunos e também dos profissionais recém-formados que nos assistem. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação hoje. E Nicole e professora Rita também, né, que estiveram aqui hoje nesse debate, sempre trazendo o melhor, né, para você que está aí em casa. E se você gostou do nosso programa, compartilha nas suas redes sociais. E nós aguardamos você no nosso próximo programa. Até lá!